A farsa do real. Doutor Enéas, como é que eles estão conseguindo manter a inflação em níveis tão baixos? A inflação é um processo em que os preços vão aumentando progressivamente em função de diversos fatores. No Brasil, como 2/3 da população vivem numa economia de subsistência, é completamente falsa a tese de que a inflação brasileira é uma inflação de demanda, de consumo. A inflação brasileira é uma inflação de custos. Como no custo final de um produto, estão sempre embutidos os impostos e as taxas de juros. É teoricamente impossível acabar com a inflação, mantendo-se tão elevados os impostos e tão gigantescas as taxas de juros. Qual foi então o milagre do Plano Real? Que projeto maquiavélico, diabólico foi esse que, sem mexer nas verdadeiras razões da inflação, taxas de juros e impostos elevadíssimos, está conseguindo mantê-la em níveis próximos de 1% ao mês? O governo, num passe de mágica, fez o real valer mais que o dólar, diminuiu as tarifas de importação. Com o dólar barato e tarifas baixas, inundou-se o mercado com produtos importados, com verdadeiras quinquilharias. A indústria nacional foi obrigada a manter os preços baixos para poder concorrer com os preços dos produtos importados. Se os custos das empresas tivessem sido repassados para os produtos, elas perderiam o mercado, cheio de importados, e assim começou o processo, o câmbio puxando a inflação para baixo. Houve uma perda salarial desde o momento da instalação do plano, avaliada em torno de 30% na virada da URV para o real, não havendo aumento de salários. Entrou em cena o segundo elemento, puxando a inflação para baixo. Com as taxas de juros mantidas no alto, ficou quase impossível para os agricultores o pagamento dos empréstimos contraídos. Lembram da carreata a Brasília? Mas se os agricultores repassassem os custos para os produtos agrícolas, perderiam o mercado, porque o governo também importou alimentos, baixando as tarifas para o nível daquelas da Argentina. Então, entrou no cenário o terceiro elemento, puxando a inflação para baixo. Os preços agrícolas baixaram, porque senão seria impossível para os agricultores venderem seus produtos. O governo não tocou, nem de leve, nos impostos e no ponto nevrálgico, as taxas de juros. A questão crucial da inflação brasileira, escondida pela imprensa, é a alta taxa de juros com que se pagam os títulos da dívida mobiliária. Por exemplo, em 1996 pagou-se, de juros, a cifra espantosa de 23,6 bilhões de dólares. São cerca de 2 bilhões de dólares por mês, 66 milhões de dólares por dia, 2,7 milhões de dólares por hora. Estes números são astronômicos. Se o senhor ganha R$ 300 por mês, bem mais do que um salário mínimo, o senhor precisaria trabalhar apenas 750 anos, quase 1000 anos, para ganhar o que o Brasil paga em uma hora de juros. Somente juros. Aí vem o governo e diz que tem que privatizar as estatais para diminuir a dívida interna. Acontece que já se venderam inúmeras estatais, incluindo-se dois gigantes, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Uzi Minas, e a dívida interna vem crescendo. A dívida interna era, em 1994, cerca de 50 bilhões de dólares. Agora é, em 1997, cerca de 180 bilhões de dólares. Dos quais 60 bilhões foram transformados em dívida junto a bancos estrangeiros, passando a constituir uma parte da dívida externa. Do que adiantou vender as estatais? Venderam a Excelsa, do Espírito Santo, por 250 milhões de dólares, que serviram para pagar 3 a 4 dias de juros. Vejam bem, só juros. Venderam também a Vale do Rio Doce, detentora de um patrimônio incalculável, dona do subsolo mais rico do planeta.
venderam seu controle por 3,338 bilhões de dólares, o que não deu para pagar 2 meses de juros. Na realidade, os 3,338 bilhões de dólares nem chegaram a entrar. Estão vendendo, entregando, dando de mão beijada toda a riqueza que é de nossos filhos, de nossos netos, e a dívida só vai aumentando. Hoje ultrapassa 180 bilhões de dólares. O plano diabólico conseguiu também quebrar os bancos estaduais, e lá vão o Banerj, o Banespa e outros, que não conseguem pagar os juros, sempre os juros. Querem privatizar até a Previdência, dizendo que ela dá prejuízo, mas isso também é mentira. Nos últimos 10 anos, a Previdência só deu prejuízo 2 vezes, em 1984 e em 1988. É uma estrutura altamente lucrativa e por isso querem privatizá-la. É apenas mais um lugar para onde o povo quer estender mais um dos seus tentáculos. Vale do Rio Doce, Excelsa, bancos estaduais, Petrobras, CSN, Usiminas, Previdência, Correios. Eles dizem que as taxas de juros têm que ser mantidas altas para atrair capitais, porque existe um déficit público, mas não dizem que só existe déficit público por causa do pagamento das altas taxas de juros. É o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Baixando-se as taxas de juros, baixando-se o serviço da dívida, não há déficit, mas isso a imprensa não comenta. Até quando a agricultura vai aguentar? Até onde as diversas classes trabalhadoras vão suportar as perdas salariais? Até que nível vão fazer descer a atividade industrial? Quantos milhões a mais de pessoas estarão desempregadas? Já são mais de 10 milhões. E o senhor, comerciante, até quando vai aguentar? O senhor que ganha um salário mínimo, que ganhou sempre apenas para comer, comendo mal, o senhor é capaz até de jurar que está tudo bem. Porque o seu dinheiro que se volatilizava antes do plano, aparentemente agora rende na sua mão. Não é verdade. Mas o que o senhor não sabe, porque eles não deixam o senhor saber, é que a situação atual está sendo artificialmente mantida. Mais à frente, o plano vai estourar, com certeza. Não dá para precisar em que momento isso vai acontecer. Eles já quebraram a agricultura, criaram uma inadimplência monstruosa, levando ao nível absurdo os títulos protestados, as concordatas, as falências. Não por culpa dos devedores, mas pela impossibilidade absoluta de quem trabalha, de quem produz, concorrer com a agiotagem institucionalizada pelo governo e aplaudida pela imprensa. O plano é destruidor, cínico e desumano. Destruidor porque está deteriorando a atividade produtiva do país. Cínico porque se apresenta como uma salvação, quando a verdade está levando o povo para o abismo. Desumano porque a semelhança do que estão fazendo com a Argentina, com o México e com toda a América Latina. Faz crescer em todos os cidadãos a falta de confiança no trabalho, no governo, nas pessoas e no futuro da nação. Esta é a verdade sobre o plano real.